Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para você como configurar um detail de um formulário mestre detalhe. Lembrando que no vídeo anterior nós criamos um formulário mestre detalhe e agora nós vamos ajustar o detail, botando os campos no lugar, conferindo se eles estão exibindo as informações corretas e vou explicar um pouquinho também dos métodos gerados. Então aqui na parte de baixo foi gerado um detail com os itens, do pedido e agora nós vamos organizar as colunas. Por exemplo, eu vou colocar por primeira coluna quantidade, depois nós vamos, produto, depois quantidade, depois valor, depois desconto, depois total. Agora está correto. Agora eu vou clicar na coluna produto e você vai ver que o Creator ele já colocou para ser exibido o nome do produto, que é uma informação, um atributo relacionado, não é nem um atributo diretamente do item, mas é da tabela produtos, produto que é relacionado ao item. Então você tem aqui uma série de informações que você pode caminhar nos dados e exibir no detalhe, dentre os campos específicos do detalhe, como é o caso da quantidade, valor, código do produto, informações do pedido, que não faz muito sentido porque já é o registro mestre, mas a gente consegue até exibir informações do cliente do pedido, do vendedor do pedido, enfim, conseguimos caminhar aí nos dados para exibir. Os campos quantidade já pegou o formato numérico, o campo valor também, o campo desconto também, o campo total eu vou botar um formato monetário, isso que vai implicar na forma de exibição do campo, esses transformers. O campo total eu também vou ligar um totalizador de soma, assim ele vai ter um totalzinho no final do detalhamento, já que se trata de um formulário mestre detalhe, faz bastante sentido. Aqui a gente tem o formulário de edição, que vai ser quando o usuário clicar aqui no editar, ele vai acionar esse formuláriozinho aqui para você editar os itens do detalhamento. E aqui eu vou colocar o produto por primeiro lugar, depois a quantidade, valor, desconto e total, fica uma ordem mais lógica. É claro que a gente ainda tem trabalho a fazer, por exemplo, quando o usuário selecionar o produto, ele autocompletar o preço do produto, mas isso é tema para outros vídeos. Agora eu vou mostrar para você alguns botões. O botão novo, por exemplo, ele chama a função Create Detail, passando o Detail 1. Isso significa que se você tiver vários details, você vai ter vários outros botões de novo na tela, com outros códigos de detail. Detail 1, Detail 2, Detail 3 e assim por diante. Os botões de editar estão sempre vinculados ao onEdit Detail e o excluir onDelete Detail. Então a gente tem aqui métodos para lidar com os details. Se a gente tiver mais details na tela, outras tabelas vinculadas, também vão ser esses métodos que vão ser chamados. Agora eu vou dar uma breve explicação dos métodos então. Aqui no código nós temos o método createDetail. O createDetail é um método, primeiramente, o botão novo ele está vinculado ao onCreateDetail, que é um método aberto, que por sua vez chama o createDetail, que é um método automatizado. Então o Creator vai gerar o método createDetail, mas você tem esse ponto de edição, que é o onCreateDetail, que é chamado justamente quando é criado um detail novo. O botão de edição do detail está ligado ao onEditDetail, que é um método aberto, que por sua vez chama um método gerado automaticamente, que é o editDetail. O que esse método faz? Sempre que o usuário clicar no editar, ele vai abrir um formulário para a edição do detail. Ele vai pegar aquele objeto na tela e vai exibir um formulário, vai pegar o formulário do detail e vai exibir esse formulário. Depois a gente vai ver esse formulário aparecendo para edição. E quando esse formulário de edição do detail estiver aberto, o usuário clicar no salvar, ele vai chamar o Save Detail. O que esse botão Save Detail vai fazer? Ele vai jogar o detail de volta para a data grid de details. Então tem uma série de chamadas aqui automatizadas para isso. Mas todos os métodos são abertos. Então a gente tem aqui o Create Detail, onEdit Detail, onSave Detail, onDelete Detail, que são os pontos de abertura. Eles chamam por trás dos panos métodos gerados automaticamente, mas é possível introduzir código ali nesses pontos. Bom, agora que nós já tivemos uma breve noção dos métodos, eu vou salvar e eu vou trocar de aba aqui para nós irmos para o teste online, e eu vou editar aquele registro que a gente tinha inserido, tinha criado inicialmente. Aqui está o registro, e aqui na parte inferior nós temos os detalhes. Então eu vou criar aqui um novo, vou pegar um produto, não tem os autocompletes ainda porque isso é tema de um dos próximos vídeos, então eu vou precisar digitar tudo na mão aqui. Depois a gente vai fazer os autocompletes funcionarem da forma correta. Vou digitar qualquer coisa aqui, vou clicar no salvar,
Vou clicar para selecionar um outro produto aqui, vou colocar qualquer coisa. Depois a gente vai fazer os autocompletes funcionarem e os cálculos também. Pronto, temos 2 registros aqui no detail, o somatório já está funcionando. Vou clicar no salvar. E agora, como a gente ainda não tem listagem, né, porque nós não fizemos a listagem ainda, eu vou novamente dar um Enter aqui na URL com pedido form, método onEdit, chave igual a 1. Vou expandir a tela no F11, tela cheia, e aí está. Né? Então ele gravou da forma correta, né? Então eu tenho aqui os registros gravados na edição. Lembrando, sempre que a gente clicar no novo, vai chamar o onCreateDetail, né? Sempre que a gente clicar no editar, é o onEditDetail, né? Preenchendo o formulário. Aqui a gente tem o onDeleteDetail, né? Que são todos métodos abertos, né? Se você clicar aqui no botão, está chamando o onEditDetail. O onEditDetail chama o editDetail, que é um método automático do Creator, né? Ele gera para nós. E aqui está a lógica, então, que é uma lógica automática, né? Então, o Creator já vai cuidar das operações de novo, de edição, de excluir, mas você pode também, né, se precisar de uma ação nova, pode adicionar uma ação aqui e fazer essa programação da ação, né, normalmente. Então, aqui nós já temos o mestre detalhe funcionando com a gravação, mas nós temos ainda ajustes para fazer, principalmente em relação a esse detail aqui, para que quando eu preencho o produto ele já coloque o valor, né? Quando eu preencho o valor e dou um desconto ele já atualiza o total, mas isso é temática dos próximos vídeos, né? A gravação básica ela está funcionando da maneira esperada.